Depois de um lanche maravilhoso aqui preparado pela nossa Rabina, uma moça chamada Alegria, nós vamos então para um texto em homenagem à professora Célia Mello, que foi uma das 4 pioneiras do Clube do Conto, estava aqui no primeiro dia. Ela me avisou que não poderia mais continuar no clube, mas como ela foi pioneira, eu já tinha pensado esse texto, avisei ela que eu vou ler, né, que vai ser gravado, e espero que ela possa ouvir. Na verdade, embora seja Clube do Conto, vamos colocar aspas no conto, porque em outros clubes eu já li romances, né, e às vezes eu faço um recorte de um romance, quando eu percebo que naquele romance existe um conto ali dentro, né? E foi o que eu fiz aqui, em homenagem à professora Célia Mello. Como era professora de literatura, eu resolvi buscar algo que esteticamente é, digamos assim, incomparável, que é um trecho do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Um trecho, inclusive, em que a gente vai encontrar a explicação para o nome do livro. E esse trecho é o trecho do encontro entre o Riobaldo, ainda um adolescente, com o menino, que aparece em maiúsculo, depois eu vou explicar por quê, e que vem a ser, na verdade, de Adorim, mas que naquele momento ele ainda não tem nome para o Riobaldo. O Riobaldo só conhece ele como um menino, só conta a história como sendo um menino. Então, é uma passagem muito importante do romance. Eu diria que se tivesse que escolher uma passagem do romance para simbolizar o romance todo, eu escolheria essa, né? Mas, sobretudo, é uma passagem muito bonita, muito tranquila. E do Carmo não tem morte, tá? De ninguém. Que os 3 primeiros. Não, foi perfeito, querido, mas tem que fazer a brincadeira. Então, primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre o Grande Sertão Veredas, né? O Guimarães Rosa, ele nasce em Cordisburgo, em 1908. À época, Cordisburgo não era uma cidade, era uma vila praticamente, né? Cordisburgo fica um pouquinho ao norte de Belo Horizonte, a poucas horas de viagem de Belo Horizonte, umas 2 horas de carro de Belo Horizonte. E Cordisburgo não era o sertão, tá? Em Cordisburgo você ainda não está no sertão. Mas o que acontece? Logo 4 anos antes do Guimarães nascer, foi inaugurada uma estação de trem, né, em Cordisburgo. Então Cordisburgo passou a ser muito importante porque as tropas, né, os rebanhos, comitivas de gado, né, eram trazidas até Cordisburgo, embarcadas no trem para serem levadas, sobretudo, para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro, né? E o pai do Guimarães, o Guimarães morava numa casa que até hoje existe, hoje é o Museu Guimarães Rosa, que embora seja muito pequeno, é um museu muito bem cuidado, vale a pena realmente ver. A casa dele ficava em frente à estrada de ferro, né? E o pai era uma figura fantástica. O pai, ele era juiz de paz, era seu Flor Duardo, né? Ele era juiz de paz, caçador de onça, contador de história, né? E era comerciante. Então, até hoje, na casa do Guimarães Rosa, lá em Cordisburgo, você tem preservada a venda do pai, que tinha um enorme balcão de mármore, né? Com aquelas caixas de madeira, que ali tinha arroz, farinha, não sei o que você pegava tal e despejava, né? Com aquelas, sei lá, não é cuia, né? Mas você sabe o que eu estou querendo dizer. Aquela faz assim, oblíquo, isso, um cilindro cortado. Obrigado. E aí é muito interessante que quando eu fui lá, eu fiquei imaginando o menino Guimarães Rosa, atrás do balcão, os vaqueiros todos e tal, eles vinham trazer o gado, imagina, depois de centenas e centenas de quilômetros, paravam na venda para beber cachaça, contar a história, se alimentar, encontrar um com o outro, programar o próximo trabalho, não sei o quê. E o menino estava ali ouvindo aquelas histórias todas, né? Ele ia caçar com o pai depois começou a ficar desconfiado, né? E quando ele via um negócio, um pássaro, não sei o que, ele gritava loucamente. O pai começou a desconfiar que era mais para espantar o pássaro do que para o pai atirar, né? Porque o Guimarães, obviamente, jamais gostou desse tipo de coisa, né? E aquele menino era um menino que era apaixonado por histórias. Ele sentava no chão, pegava um graveto,
fazia uma pontezinha, as formigas subiam para lá e para cá. O pai começou a ficar preocupado, porque o Guimarães travou contato com alguns padres, inclusive um padre holandês, que ensinou a ele holandês, alemão, latim, grego, escambau. Então ele muito cedo só queria saber de estudar, de ler, dessas histórias que ele inventava, e ele começou ele de vez em quando fingia que ele estava rezando missa. O pai ficou chateado, né? Contratou um tio do Guimarães para ver se o Guimarães começava a jogar bola, caçar passarinho e não sei o que. E ele falou: seu Flodoardo, não adianta. A gente chega lá, não sei o que, daqui a pouco não vai ver, ele está sentado, ou ele está lendo, ou ele está lá desenhando no chão, que nem o senhor sabe, mas ele já fazia histórias. E um menino muito inteligente foi mandado para Belo Horizonte para estudar. Ele passava os domingos dentro da biblioteca lá de Belo Horizonte, né? Teve uma vez que um senhor falou assim: mas esse menino aí traz comida para dentro da biblioteca, está comendo na biblioteca? Não, esse menino não. Esse menino não. Esse é o Joãozito. Ele vem todo domingo na biblioteca. E ele fica aí, ele lê livro em francês, ele lê livro em alemão. O senhor lê livro em francês e alemão? Em inglês? E ele fica estudando. Ele traz o farnel para não ter que perder tempo. A gente deixa esse senhor aí, vamos deixar, o senhor se dane, né? E ele, quer dizer, um menino prodígio, né? Com muita imaginação, faz faculdade de medicina. Depois de fazer faculdade de medicina, ele se casa com 21 anos, ele é orador de turma, ele se casa com um amor de infância, que era conhecido da família, uma moça de 16 anos, né, que é a mãe das duas filhas dele, né, das duas filhas que ele teve, e ele vai ser médico no interior. Ele fica desesperado. No interior ele pegava, às vezes para atender alguém tinha que pegar o cavalo, andar 2 horas a cavalo, e ele fica desesperado porque as pessoas morrem. Ele queria que as pessoas não morressem, ele queria ser um médico perfeito, as pessoas não, né? Começa a lidar com aquilo, ficar desesperado, se mete acaba sendo médico na Revolução Constitucionalista, né? Na verdade, na repressão à Revolução que foi aqui em São Paulo, né? E que foi reprimida pelo Rio de Janeiro e por Minas Gerais. Então ele também foi médico de guerra durante um tempo, mas ele decide que a medicina, conheceu o Juscelino Kubitschek nessa época, inclusive, foi uma das amizades que ele fez e que ele manteve o resto da vida, até que um tempo ele resolve: não, isso aí não dá, eu vou ser diplomata. Alguém disse para ele ser diplomata. Ele chegou a ser também médico como se fosse da Força Policial lá de Minas, da PM mineira, né? Ele falou: não, isso não dá para ficar nessa profissão e tal. E alguém disse para ele que ele sabia muitas línguas e não sei o que. Ele faz o concurso para diplomacia, né? Obviamente responde brilhantemente, passa no exame assim de uma maneira maravilhosa, perfeita e tal. Ficou todo mundo impressionado com aquele rapaz e não sei o quê. E num determinado momento da vida dele, ele é escalado, em 1938, ele é escalado para ir para Hamburgo. Quer dizer, já era na Alemanha nazista, ainda não era o início da guerra, mas quando começa a guerra e o Brasil se posiciona, ele é colocado num hotel lá em Baden-Baden para saber troca de prisioneiros. O Brasil liberava os prisioneiros para eles liberarem os nossos diplomatas e tal. Mas estou dando essa volta toda, isso é necessário, vocês vão ver. Quando ele chega em Hamburgo, ele chega em maio. E havia uma secretária da embaixada chamada Araci, que o recebe. E essa Araci começa a mostrar Hamburgo para ele, para lá e para cá. E ele se encanta com ela. Está totalmente apaixonado por ela, né? Não manda trazer a mulher e as filhas, porque também realmente não era lugar para elas irem, né? Ele passa, durante a guerra, ele passa momentos difíceis. Teve uma vez que ele chega em casa e o prédio dele tinha sumido, tinha sido bombardeado. A Araci monta um esquema para salvar milhares e milhares de famílias, né, judias, ameaçados de campo de concentração. Ele com muito medo, né, do que pudesse acontecer, mas ele assina embaixo, né, já que ele era o embaixador do Brasil em Hamburgo, né, e ele diz que quando ele está na Alemanha ele começa a sentir muita saudade do Brasil. Ele tinha escrito já um livro de poemas que tinha sido premiado pela Academia Brasileira, chamado Magma, e que ele nunca publicou nem deixou publicar. Depois publicaram, está publicado, vocês conseguem um livro. E os poemas são ótimos. Mas ele diz o seguinte: não, a poesia não era o que eu queria. A poesia foi um exercício para eu chegar onde eu queria.
E literatura para ele não é uma coisa assim, publicar, não. Literatura tinha um objetivo, né? Ele veio para o Brasil, então, em 46, ele publica o seu primeiro livro, que é Sagarana, um conjunto de novelas bastante grande, né? Que a última novela que tem é Hora e Vez de Augusto Matraga, que é uma coisa que a gente pode ler aqui, que dá para a gente ler. Eu acho que talvez a aula seja meio grande, mas dá para a gente ler. E que o Antônio Cândido ficou louco quando leu, falou: pai, está entre os 10 melhores contos da literatura ou novelas da literatura em língua portuguesa, sem tirar nem pôr, não tem a menor dúvida, né? E 10 anos depois, todo mundo saudou muito Sagarana, ele já era um escritor famoso só por Sagarana. 10 anos depois, ele publica 2 livros. Corpo de Baile, que era um livro imenso, tanto que teve que ser separado em 2 ou 3 livros, hoje é vendido quase separado em 3 livros, né? São novelas muito grandes. E publica, a meu ver, uma das maiores obras da literatura mundial, que é o Grande Sertão Veredas. Bom, não sou só eu que acho isso, né? O Antônio Cândido estava para sair para... Vocês não vão encontrar isso publicado em lugar nenhum, porque foi contado pela filha do Antônio Cândido, para minha professora orientadora, né? Da USP, a Maria Lúcia Monte, que agora já está aposentada. E a filha contou que um dia o Antônio Cândido, vestido, terno, gravata, chapéu, pegou o chapéu, ia sair, tchau, se despediu de todo mundo, não sei o que, ia sair. Na hora que ele ia sair, viu que tinha um pacote da editora, abriu para ver o que era, a da José Olímpio, Grande Sertão Veredas. Entrou no escritório para ler um minutinho, estava cedo ainda para ir para a USP e tal, tinha tantos compromissos. Daqui a pouco, quando chega de noite, a filha e a esposa assim: cadê papai? Cadê o Antônio? Não sei o quê. A filha tem a ideia de ir no escritório. Entra no escritório, estava o Antônio Cândido aos prantos. Então, eu não sou o único que choro lendo literatura também, estou em boa companhia, né? O Antônio Cândido aos prantos não conseguiu largar o Grande Sertão Veredas, não foi à USP, não avisou ninguém, não avisou nada, não avisou a família, não almoçou, não tomou café, se bobear, bebeu água, né? E aí a gente entra então no Grande Sertão Veredas. O que é o Grande Sertão Veredas, né? Eu não gosto de pegar um recorte sem explicar onde aquele recorte está, porque senão o sentido do recorte fica totalmente perdido, né? Grande Sertão Veredas é um livro muito interessante no seu formato. Por quê? Primeiro, porque ele recupera a tradição oral. A situação do Grande Sertão Veredas é a seguinte: um fazendeiro rico, já no final da vida, já sentindo algumas dores, tendo que ir ao médico, recebe a visita de um doutor que chega num jipe numa segunda-feira, né? E quer ir embora no dia seguinte. Esse fazendeiro não deixa que o doutor vá embora, diz que visita na casa dele são pelo menos 3 dias, então o doutor ficou segunda, terça, quarta e na quinta-feira ele foi embora. Então, a narrativa do livro, né, ela ocorre nesses 3 dias, ele está narrando. Só que esse velho fazendeiro, ele tinha sido jagunço. E esse velho fazendeiro tinha um grande dilema na vida dele, que era o seguinte: ele não tinha certeza, mas ele achava que tinha feito um pacto com o diabo. E ele achava também que esse pacto com o diabo tinha levado à morte do grande amor da vida dele, que era o Diadorim. O diabo não veio tomar a alma dele, mas tomou a alma dele de uma maneira diferente, tomando dele um grande amor. O pacto com o diabo deu tudo mais para ele, deu riqueza, deu poder, tudo. Só que para sempre ele vai ter aquilo engasgado. Então ele conta para o doutor toda a história dele, para o doutor dizer, primeiro, se o diabo existe ou não existe. Segundo, se ele foi culpado ou não foi culpado. E a maneira dele narrar, ela é muito interessante porque o doutor não fala. De vez em quando a gente sabe que o doutor existe, pensa assim: mas o senhor ri certas risadas, hein? Então o senhor concorda comigo. O doutor não fala. Tá? O que é uma inversão total, o livro é de 56, do que estava acontecendo no Brasil nessa época. Porque era a época do governo Juscelino Kubitschek, do governo desenvolvimentista, em que se dizia o contrário, dizia: o Brasil atrasado deve morrer.
e deve ser superado pelo progresso, pelo desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento econômico, certo? 50 anos em 5. O Guimarães Rosa rema na direção contrária. O doutor não entende nada do que ele está falando. Não porque o que ele está falando sejam coisas sem sentido. É que são coisas tão profundas e com perguntas tão difíceis de responder que é o doutor que fica assim. Mas o tempo todo ele, ironicamente, diz assim: poxa, se o senhor concorda comigo, eu estou feliz com o senhor com tanta instrução, né? Eu queria ser que nem o senhor, que o senhor sabe isso, o senhor sabe de tudo. Então, a narrativa, ela tem esse tom irônico, por um lado, né? Ele aparentemente está respeitando muito o doutor, mas o leitor está percebendo que ninguém tem resposta para aquela pergunta. Quer dizer, diploma nenhum vai te dar possibilidade de responder. Então, o livro tem umas 600 páginas. As primeiras 100 páginas do livro são um pântano narrativo. Pântano. O Guimarães Rosa fez isso de propósito. Eu tive que tentar 3 vezes até conseguir ler o livro. E com muitos anos de distância entre as 3 vezes. Depois eu fui estudar o livro, e fui perceber o que era. Fui ler as entrevistas dele, diz assim: eu não gosto de leitor preguiçoso. Eu não gosto de leitor que corre atrás da história. Ele não quer o leitor que lê a história por causa da história. Ele quer o leitor que lê a história por causa do que está dentro da história. Como esse conto que a gente leu do Bashevis Singer. A história não é importante, o importante é o que está dentro da história, né? A questão da existência e tal. O que ele faz nessas 100 páginas? Como um velho que ainda não está mais batendo bem da bola, ele conta tudo fora do lugar. Fala das personagens sem apresentar, ele fala de Diadorim de repente, a gente não sabe quem é Diadorim, percebe que é uma coisa muito importante. Mas o que ele faz nessas 100 primeiras páginas? Ele não deixa o leitor ficar seguindo a história, e é uma história sensacional. É uma história sensacional. Tem gente que não gosta do livro, como Ferreira Goulart, que diz assim, é um bang-bang de jagunço. Tem algo de bang-bang, sim. Embora, se você ler, você vai ver que a guerra é muito pouco descrita. Ele descreve o ambiente da guerra, o que acontece numa guerra, mas não a batalha em si propriamente. Não tem nada de bang-bang nesse sentido. Mas tem reviravoltas, mortes, traições, amores, tem tudo, né, na narrativa. É muito interessante. Só que nas primeiras 100 páginas ele não quer, ele bate tudo no liquidificador, mistura tudo, por quê? Ele apresenta as temáticas do livro. As temáticas do livro. Por que eu fiz essa volta toda? Porque depois dessas 100 páginas que vem esse episódio aqui. Então esse episódio é o começo da narrativa encadeada do livro. Ele volta para a infância dele e agora ele começa a narrar tudo em ordem cronológica. E como vocês vão ver, ele vai inclusive dizer, né, o sentido do título Grande Sertão Veredas, que a gente vai examinar aqui. Desculpem ter dado uma volta tão grande, mas agora a gente pode ler esse trecho devidamente contextualizado. A gente está aqui para se divertir, para ter prazer, mas vamos ter prazer direito, né? Tem que... As preliminares, no caso do Grande Sertão Veredas, são necessárias, são importantíssimas, né? Então vamos lá. Ele falando, o jagunço velho, chamado Riobaldo, que já tem rio no nome, já é uma pista. Sendo isto, ao doido, doideiras digo. Mas o senhor é homem sobrevindo, ou seja, um homem que veio depois, de uma outra geração, que não se assusta com essas coisas de diabo, disso, daquilo outro, tá? Sensato, fiel como papel. O senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Fiel como papel é porque o doutor pertence ao mundo formal da escrita e ele é o mundo da tradição oral, né? Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram o passado para mim com mais pertença. Então ele explica para o doutor que o que ele estava contando antes não era o que veio antes. Não é por ordem de precedência. É por ordem de importância para ele. Aquilo que formaram o passado para mim com mais pertença, que foi mais significativo para ele. Por isso ele contou antes. Porque são os temas. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão. Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredas, veredazinhas.
o que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. Então, nesse pequeno trechinho, ele explica o livro, né? O que é vereda? Tem uma ambiguidade aí. Vereda para nós é um pequeno caminho, tá? Mas vereda em Minas, no meio do sertão, era o quê? É quando você tinha um riachinho, uma vegetação mais luxuriante, você tinha o buriti, que é essa linda palmeira. Então a vereda era como se fosse assim, um oásis, tá? Só que imagine o oásis na forma de um riozinho, não na forma de uma coisa redonda, como a gente pensa o oásis, mas o oásis na forma de um riozinho que de repente atravessa o sertão. Isso é que era a vereda. Ou seja, Reobaldo, num determinado momento, ele diz assim, e isso é a chave para ler o Grande Sertão Veredas. E é simples, simples, simples. Diz assim, tudo é e não é. Então, a vereda existe, o sertão existe geograficamente falando. Agora, de que sertão e de que vereda ele também está falando? Quando ele diz que é um sertão do que não sei, um grande sertão e eu não sei, ninguém ainda não sabe. Que sertão é esse? É o sertão da nossa existência. Se liga ao conto anterior. É o significado da existência. Ninguém sabe. É um grande sertão. A gente vive se perdendo nele, né? A gente vive encontrando o diabo nele, né? A gente vive encontrando as dificuldades nele. Ninguém sabe. Só umas raríssimas pessoas e só essas poucas veredazinhas. O que essas pessoas sabem desse grande vazio do nada existencial é muito pouco, e são muito poucas pessoas que sabem. Ora, o livro dele é para examinar isso. O livro dele é que nem samba de breque. É Grande Sertão, breque, veredas. Não é Grande Sertão Veredas, não, a gente fala errado. Tem 2 pontos. O livro dele é Grande Sertão, ou seja, caramba, as nossas dúvidas existenciais são um grande sertão. É uma aridez na qual a gente caminha no sol, passando fome, passando sede, caminha. A vida, a maior parte do tempo, é isso, tá? E de vez em quando uma veredazinha. Caramba, encontrei aqui um significado, um sentido, né? Porque a água é esse símbolo da vida, tá? Então é isso. É isso que o livro vai contar. É isso que a narrativa dele está examinando, tá? E quando foi que ele encontrou a sua primeira vereda? Quando foi que ele encontrou um primeiro significado na vida? Foi no encontro com o menino, que depois ele vinha saber que é de Adorim. Foi um fato que se deu, um dia se abriu. O primeiro. Então, para ele diz que isso é o primeiro fato. Ele nasceu, né? Ele já era adolescente, mas o primeiro fato é quando ele começa a viver, quando ele começa a pensar e começa a ser capaz de entender minimamente o significado da vida, né? Depois o Senhor verá por que me devolvendo minha razão. Se deu a tanto, faz tanto. Imagine, eu devia de estar com uns 14 anos se tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, ou seja, uns 33 quilômetros. Minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso, o senhor viu aí, o Rio de Janeiro é um riozinho, tá? Rio, que era chamado de Janeiro também. Hoje lá é o porto de Seu Joãozinho, o negociante. Porto, como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo verdade que se chama no sertão. Quer dizer, então, na beira de um riozinho, tinha um lugar lá que atracavam barcos, onde havia trocas, né? É uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira. Rosas. Depois de chover haverá. Pois naquela ocasião já era quase do jeito. Ou seja, como é hoje, não mudou muito. O de Janeiro, dali abaixo meia légua, entra no São Francisco. Bem reto ele vai, forma uma esquadria. Quem carece passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende de largura as 30 braças, né? A braça é 1,82 m, né? Portanto, é entre 55 e 60, menos de 60 metros, né? Que de largura que tem o de Janeiro. E é muito interessante, quero chamar a atenção de vocês, para o fato que o de Janeiro existe, certo? Mas ele é um nome perfeito para uma coisa que está no começo, né?
Ele é de janeiro, é do começo. Ao mesmo tempo, janeiro vem do deus Janus, que era o deus romano bifronte, que o templo dele estava sempre aberto quando havia guerra, ou seja, não fechava de noite em Roma, né? Porque Roma estava sempre se expandindo. Porque ele mirava numa face, ele mirava para fora, porque eles consideravam a barbárie. E a outra face mirava para a civilização romana, né? Mirava porque eles consideravam ser a cultura. Então, o janeiro também chama atenção para essa duplicidade, que é uma duplicidade existente no livro todo, né? Ou seja, tudo é e não é no livro do Guimarães. O Rio é de Janeiro? É, mas ele não escolhe o de Janeiro à toa, né? Quem quer bandear a Como do São Francisco também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto, mas onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique. Melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco represa o de Janeiro alto em grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Então, o de Janeiro, ele é muito mais volumoso, né? Ele se impõe, o São Francisco é muito mais volumoso, ele se impõe. Tem hora em que ele simplesmente represa o de Janeiro fica lá na dele, porque não consegue avançar, né? Às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro dando é certo. Todo o tempo as canoas ficam esperando com as correntes presas na raiz descoberta de um pau-óleo que tem. Tinha também umas 2 ou 3 gameleiras de outrora, tanto recordo. Dá dó ver as pessoas descerem na lama naquele barranco, carregando sacos pesados muita vez. A vida aqui é muito repagada, o senhor concorde. Outro, meu tempo, então, o que é que não havia de ser? O tempo dele, o tempo que se passa o romance, é final do século XIX e início do século XX, tá? Esse é o tempo que se passa o romance. E que aí você pode imaginar que ele está falando provavelmente muito perto da década de 50, se não na década de 50, quando ele está conversando com o doutor, né? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco a fim de ir Bahia abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia todos os dias e esperava por lá, naquele parado raro que alguém vinha. A mãe dele não tem sobrenome. Mãe dele só tem nome. Ela chamava Bigri. Bigri claramente lembra Bugre. E ele vai dizer, numa certa altura do romance, que ele era de escuro nascimento, talvez apontando para a pele dele. O tempo todo ele fica se comparando com Diadorim e falando da pele alva de Diadorim, em comparação, obviamente, com a dele, né? Ele, na verdade, era filho de um grande fazendeiro rico, chamado Celorico Mendes, que aparece como sendo o padrinho dele. E quando a mãe dele morre, ele vai viver com o padrinho. Depois ele sai da casa do padrinho, foge, porque o padrinho não reconhece. E todo mundo começa a falar que o padrinho, na verdade, era pai. Então ele vai sentir muita vergonha disso. Nesse momento, quem que é o Riobaldo? O Riobaldo é um menino pobre, doente, né? Com uma mãe solteira, provavelmente descendente de indígena, provavelmente uma cabocla, né? Vivendo lá no interiorzão, pertinho de um riozinho pequeno que tinha algum movimento. Não tinha nem médico para se curar da doença, tinha que fazer promessa, né? O outro pagar. Pro outro, não. Mas isso fazia parte da promessa. Isso é uma coisa religiosa. Fazer parte da promessa para o outro pagar, mas... Você promete e o outro paga. Não, mas isso aí faz com que você tenha um sacrifício, mesmo que você tenha o dinheiro para pagar. No caso, provavelmente ele não tinha. Não, a minha brincadeira... Sim, eu sei. Não, eu tinha muitos coleguinhas de escola que tinham cabelo comprido, né? Que a gente tinha feito
porque era a promessa da mãe que não ia cortar o cabelo do menino. Então tinha aquele cabelão, parecia uma menina, tudo. Era problema para os meninos, né? Mas era promessa. Era promessa. A mãe que faz. Então ele tá ali, esse menino pobre do interior, que se acha sem pai, né? Que se acha um menino, né, abandonado pelo pai, tem um padrinho, mas mora longe, tá ali. De descer o barranco me dava receio. Não, porque isso é importante para a interação dele com o menino, do Riobaldo com o menino, para vocês entenderem que ele tem um complexo de inferioridade nesse momento, né? De descer o barranco me dava receio. Aliás, ele só se libera desse complexo até demais depois que tem a tentativa de pacto com o diabo. Mas espiava as cabaças para a boia de anzol, sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Cada saco amarrado com broto de buriti, a folha nova, verde e amarela pelo comprido, meio a meio. Arcavam com aqueles sacos e passavam nas canoas para o outro lado de Janeiro. Lá era, como ainda hoje é, mata alta. Mas por entre as árvores se podia ver um carro de bois parado. Os bois que mastigavam com escassa baba, indicando vinda de grandes distâncias. Então olha, interessante, né? Que ele tinha todo esse saber. Ele escrevia para o pai, perguntando coisas do sertão. Ele investigava, ele fazia questão de que esse sertão fosse narrado com toda a verossimilhança, né? Para recuperar, para guardar esse cenário. Mas não era esse o objetivo dele. É um falso regionalista. Ele é um universalista. Ele está querendo discutir questões universais, mas no cenário do sertão, da mesma maneira que o Isaac Bashevis Singer descreve muito bem o Rabino e tal, né? Daí o senhor veja, tanto trabalho ainda por causa de uns metros de água mansinha, só por falta de uma ponte. Ao que mais, no carro de bois levam muitos dias para vencer o que em horas o senhor em seu jipe resolve. Até hoje é assim por Borco. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu de couro, de sujigola baixada, né? Aquela tira de couro assim para prender. E se ria de mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele e que moravam num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aliás, o mistério sobre Diadorim é enorme. A gente não sabe quem é a mãe de Diadorim, não sabe direito onde Diadorim, né? Como é que foi a vida dele, por que o pai insistiu que ele ficasse vestido de homem, de menino. Aquilo ia dizendo, e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarim, Os Porcos, existe de se ver, menos longe daqui, nos Gerais de Laçance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu, e continuou explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz este ano não plantou, porque enviuvou de morte de minha tia. Assim parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz. O senhor veja, o Diadorim, no caso ainda o menino, ele era filho de um grande fazendeiro, uma família poderosa. Então, não ter arroz era um absurdo, porque o ideal do fazendeiro é a autonomia, né? Não tem que comprar nada fora. Por isso que o Riobaldo percebe que parecia estar se desculpando, né? Só que o Riobaldo é um perrapado, né? Ele acha até aquilo interessante. Mas eu olhava esse menino com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobejo de esforço, quer dizer, sem excesso de esforço. Fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas. E assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo e desconhecido. São aquelas coisas que não se explicam, né? Mas o menino aqui está no momento de passagem, de adolescência, né? Está nascendo o amor nele. E ele não sabe, mas está. Escondido, enrolei minha sacola. Ele esconde a sacola com vergonha. Aí, tanto, mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar, com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que
que ele também se simpatizava já comigo. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo, por favor separem, e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz. E nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou na minha frente. Em minha frente estávamos virados um para o outro, que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei. Aqueles esmerados e smarts olhos, botados verdes de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Como vocês estão vendo, a língua do Guimarães Rosa é a língua portuguesa. Existem grandes especialistas tipo Pedro Bial, que dizem, na obra do Guimarães Rosa, que dizem que a obra do Guimarães Rosa inventou uma língua completamente diferente. Não é. É a língua portuguesa, e o próprio Guimarães Rosa diz isso, né? Ele diz o seguinte: apenas busquei utilizar, né, a língua portuguesa em todas as suas virtualidades, ou seja, utilizando todo o seu potencial. Uma língua que ele diz que é muito mais rica do que a língua portuguesa dos portugueses, porque a nossa língua portuguesa, ela teve um encontro com as línguas indígenas, ela teve um encontro com as línguas africanas, ela teve um encontro com a língua árabe, né? Isso os portugueses também tiveram, mas a gente teve também, através deles e árabes que vinham para cá. Sendo assim, a nossa língua ela é um oceano, né, fantástico de riquezas. Então tem gente que acha que Guimarães Rosa inventou uma língua nova, que a cada 2 palavras o Guimarães Rosa inventa 3. Isso é uma besteira total e completa, né? Pode ter certeza que nunca leram Guimarães, ou então leram Guimarães e estão querendo exagerar para quem nunca leu Guimarães e achar, poxa, que incrível, né? O Pedro Bial leu Guimarães Rosa, que inventou uma língua totalmente nova, e ele entendeu, né? Ele entendeu, deve ter tido aula com o Guimarães Rosa que explicou a ele o que é uma nova língua. Ou o sujeito não sabe o que é língua, ou ele não leu Guimarães, ou ele está querendo fazer a gente de beócio. Então, de vez em quando ele inventa uma palavra assim. Por exemplo, esmartes olhos, botados verdes, vem do inglês smart, que significa uma coisa esperta, mas também elegante. Ele pegou e transformou para o português, inventou. E ficou aqui, pelo contexto, Guimarães Rosa, eu tenho um grupo de leitura do Grande Sertão. Então eu sempre preparo 15 páginas de vocabulário. E quando eu vou preparar o vocabulário, eu noto o seguinte: eu preparo o vocabulário. Eu vou lá, eu tenho um dicionário da USP lá, uma professora da USP que fez um dicionário só de termos usados pelo Guimarães Rosa e tal. Depois pego o Roais, se não tiver eu vou na coisa. A maior parte das vezes, você entende pelo contexto. Ele quer sim botar uma palavra diferente. Você entende pelo contexto. E às vezes ele faz uma redundância. Ele coloca uma palavra diferente e uma palavra que é exatamente sinônimo do lado, né? Assim, se o leitor não souber o que é isso, ele sabe o que é isso. Ele nunca deixa o leitor perdido, ele não faz isso. Agora, por que ele coloca palavras diferentes? Para usar essa virtualidade, porque ele dizia o seguinte: os escritores são preguiçosos. Escrevem sempre com as mesmas palavras, com as mesmas imagens. Então o que acontece? Os leitores, eles dormem. O leitor de um best-seller, ele dorme. Você vai dizer, não, ao contrário, o leitor do best-seller não dorme. Ele fica ali lendo que nem um louco. Sim, mas ele está dormindo. Porque ele está lendo coisas que ele já sabe, na maior parte das vezes, que não apresentam nenhuma dificuldade, que não vai levar ele a nenhuma reflexão. Então o Guimarães, ele usa essa língua rica para chamar a nossa atenção e obrigar a gente a pensar naquilo que a gente está lendo. Isso sim, tá? Bom, mas o Pedro Bial entende muito mais do que eu, então deve estar certo. E aqui não, porque hoje, né, os livros são todos, os atores da Globo, todos escrevem livros, sabem de tudo, sabem cozinhar, sabem literatura, sabem tudo. É bacana que a gente tenha uma televisão assim tão cheia de luminares da ciência e do conhecimento, né?
É inédito na televisão mundial isso. Bom, e aqui ele fala dos olhos Smarts olhos botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Não, agora a opinião de vocês. Vocês acham que isso aqui é uma língua diferente do português? É uma língua só do Guimarães Rosa? É um estilo dele? Tudo bem, mas não chega a ser uma outra língua, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né, do carro? É bem escrito, simplesmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também da laia da gente, foi remando. Bom aquilo não era. Tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem minha mãe eu não pensava. Olha o complexo de Édipo aí, de vida toda. Por que a gente precisa falar disso, né? Eu estava indo a meu esmo. Olha que lindo, né? Ao invés do cara dizer, eu estou apaixonado. É uma frase que já repetiram milhões de vezes. Eu estou indo a meu esmo. Estou, né? Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras. E é rio cheio de bichos cágados. Se olhava ao lado, se via um vivente desses em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto exato. Foi o menino quem me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feita a régua regulado. Mas antes dele chamar a atenção para o mato e para a natureza, que é uma coisa bacana que o menino e depois de Adorim vão fazer com o Riobaldo, é que Riobaldo tinha potencial, mas ele era bruto. Ele era bruto, ele não tinha sensibilidade estética, né? Não tinha feito o Clube do Conto. Então, você já tem sensibilidade estética, mas nós todos aqui estamos tentando desenvolver mais ainda. Agora, de Adorim não. De Adorim apreciava o trabalho dos homens, apreciava a vegetação, apreciava os pássaros, sobretudo, né? Ele vai falar para o Riobaldo olhar o Manuelzinho da Croa, né? E tem uma declaração de amor de Adorim que é belíssima. Ele fala assim: Riobaldo, presta atenção no Manuelzinho da Croa, que é um passarinho pequenininho que anda onde tem uma pocinha d'água, assim, um riozinho, ele está andando. Croa é um lugar no rio em que tem uma superfíciezinha, como se uma ilhazinha, sabe, um pedacinho de terra no meio do rio, chamado de Croa. E o Manelzinho da Croa, ele gosta muito de ficar ali na Croa, de ir na Croa e tal. E ele fala: Riobaldo, presta atenção, esse é o passarinho mais bonito que tem. Olha só como ele é delicado. Repara, Riobaldo, que ele só anda em par. É uma declaração de amor, né? Usando o passo. Então, o tempo todo, o menino vai fazer isso. O menino, e depois de Adorim, vai tentar instilar no Riobaldo, né, essa percepção da beleza. E o Riobaldo, mais velho, narrando para o doutor, ele vai falar: não, eu aprendi isso com o de Adorim. De Adorim civiliza Riobaldo, educa Riobaldo, educa o olhar de Riobaldo, o sentimento, né, de Riobaldo. Tanto que Riobaldo não vai conseguir ser completamente jagunço. Ele é e não é jagunço. Essa que é a verdade. Né? Tudo é e não é. Tudo é e não é, exatamente. Aqui, o Rio de Janeiro é e não é o Rio de Janeiro. Por que é o Rio de Janeiro? Esse rio do princípio, de águas claras, em que logo depois ele fala na mãe, em que o cágado está ali parado na tranquilidade pegando o sol. Que rio é esse? Esse rio é a infância. Esse rio é a infância. Ele está na adolescência, que é o momento de passagem. Ele agora vai travar contato com outro rio, que é o São Francisco, que é o rio da vida adulta, que é outra história total completa. Lembra que tem uma hora que o Rio São Francisco barra o de Janeiro? Acabou de Janeiro. Daqui para frente tu não vai mais, né? O meu volume é maior, a minha força é maior. A gente vai ver muito isso claramente na narrativa. As flores ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio, o mesmo mês em que ele conheceu Araci. Todos os momentos importantes desse livro vão acontecer no mês de maio. Quer dizer, aí você nota que ele não escreve nada sem pensar direitinho no que ele está querendo fazer significar. Tempo de comprar arroz quem não pôde plantar. Um pássaro cantou, Nhambu e periquitos, bandos passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê, ele lembra em detalhes
Porque uma outra questão que esse livro coloca muito bem, né, e que é muito pouco explorada, é a questão da velhice e da memória, né? O velho Riobaldo, ele quer contar para o doutor não só por causa do significado, ele quer reviver tudo aquilo através da palavra. O doutor funciona quase como um psicanalista mesmo também nesse sentido. Mas o doutor provavelmente não é um psicanalista. Tá meio que nem a Dona Paula, hein? Hã? Tá meio que nem a Dona Paula. Meio que nem a Dona Paula, exatamente. Mas ele é provavelmente um geólogo, exatamente esse doutor representa esse momento de desenvolvimento do Brasil, em que você vai estudar os recursos naturais, ver o que eu posso tirar daqui, onde é que eu meto uma estrada, onde é que eu vou tirar minério de ferro, etc e tal. Aquilo que a gente sabe no que dá. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Vocês vejam aqui, ele inventa uma palavra que a gente percebe muito bem o que é, né? Mas se ele colocasse, como eu ia poder me esquecer? A gente não repara, porque é uma frase que já foi tão usada que a gente não vai reparar. Como eu ia poder não me esquecer? O significado mesmo. Mas quando ele fala, eu ia poder deslembrar, ele chama uma enorme atenção para o fato de que era impossível para ele deixar de lembrar, né? A invenção também não é à toa. Mas esquecer não tem não é o mesmo sentido desse deslembrar. Também, né? Tem esse elemento. Também tem esse elemento. Um papagaio vermelho, ele lembra das plantas, ele lembra de todos os passos, ele lembra daquele segundo exato. Ao invés de ser o segundo que o cara está lá apontando o revólver para ele, né, do carro, é o segundo que ele está conhecendo e está vivendo com o menino. Um papagaio vermelho, ararafor, ele me disse, e que? O Araçari perguntava. Ele, o menino, era dessemelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Ele também muda a ordem das coisas, das palavras. Faz vários jogos. Comparável um suave de ser, mas aciado e forte. Assim se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível. O Senhor represente. As roupas mesmas não tinha nódoa nem amarrotado nenhum, não fusticavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas com pouco chegávamos no do Chico. O senhor surja, é de repentemente aquela terrível água de largura e imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande. Bota até corpo. Até pelo mudar. A feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de janeiro, quase só um rego verde só. E a canoa é importante porque na terceira margem do rio, que está num livro que o Guimarães, de Primeiras Histórias, que Guimarães escreveu milagrosamente em 62, milagrosamente, porque o Guimarães nunca tinha escrito nada com menos de 50 páginas até então. De repente ele recebe a incumbência de escrever para o jornal o Globo contos de no máximo 7, 8, 10 páginas, no máximo. E ele escreve um livro inteiro chamado Primeiras Histórias, que o título já é uma coisa muito significativa, porque não eram as primeiras histórias que ele estava escrevendo, mas eram as histórias sobre as coisas primeiras. Era sobre a morte, sobre a existência, etc. E tal. E tem um conto chamado A Terceira Margem do Rio, que o pai vai para o rio numa canoinha que só cabia ele. Então é esse indivíduo na canoa que só cabe, é a própria existência, né? É o ser, caminhando nesse rio, o rio do mundo adulto, da vida adulta, um rio turbulento, né? Um rio turvo. Qual a diferença entre um rio turvo e um rio de águas claras? O rio de águas claras você olha e vê. O que é a tua vida? Eu já almocei? Mamãe daqui a pouco vai me dar o jantar. Não é? Eu já jantei? Mamãe daqui a pouco me dá a mamadeira da noite. Eu já dei a mamadeira da noite, mamãe vem rezar comigo e eu vou dormir. Amanhã de manhã eu vou para a escola. Não tem nada queimando aí não, né? Estou sentindo um cheiro de queimado. Talvez seja o forno. Não sei. Não, desculpa. Pode chegar pela janela? Não. Um mosquito pousou naquele lustre. Churrasquinho Churrasquinho de mosquito. Ou nessa aqui, ó, essa fumaça. Nessa daqui, ó. Saiu fumacinho aqui, ó.
Senti. Bom, então aqui essa canoa, né, em que curiosamente ele chama a atenção, eles se sentam frente a frente, né, eles compartilham a canoa olhando um para o outro, né, em diálogo. É esse ser caminhando, já o Rio Turvo, o que tem no Rio Turvo? No rio de águas límpidas tem um cágado. Que mal faz um cágado? Fica lá pegando sol na boa, aquela tranquilidade total. Um ser assim doce, né? Tranquilo. O que tem no rio de águas turvas? A ariranha, que te devora se a canoa virar. A gente vai ver, né? Daqui vamos voltar? Eu pedi ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu de certo de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, valejava ali na barra, entre duas águas menos fundas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois foi entrando no do Chico, na beirada, para o rumo de cima. Eu me apeguei de olhar, desculpem, tem uma repetição. Eu me apeguei de olhar o mato da margem, quer dizer, para não olhar para o rio, ele ficou olhando para a margem, né? Não quer nem ver o que ele estava fazendo. Beiras sem praias, tristes, tudo parecendo meio podre, a deixa lameada ainda da cheia derradeira. O senhor sabe, quando do Chico sobe os 6 ou os 11 metros. Um rio perigoso, um rio que muda, que se transforma, que cresce, que é mais volumoso, que pode destruir o que está na margem dele. E se deu que o remador, o Riobaldo mais à frente, lá no final do livro, vai dizer: o Rio São Francisco, ele partiu minha vida ao meio. Porque quando ele chegou no São Francisco, significa quando ele fez essa passagem, essa travessia, que é um conceito fundamental do livro, a travessia, né? A vida é uma travessia. Então essa travessia foi do Rio São Francisco. Aquilo ali, a vida dele nunca mais foi a mesma. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas. As canaranas, assim, a margem do rio tem como se um pântanozinho, uma vegetaçãozinha, né? E se curvou. Queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito, a canoa desconversou. O menino também tinha se levantado. Eu disse um grito: tem nada não. Ele falou, até meigo muito. Mas então vocês fiquem sentados, eu me queixei. Ele se sentou. Mas sério, naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro, com uma palavra só, firme, mas sem vexame: atravessa, né? Vamos para o São Francisco. Tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha, a aguagem bruta traiçoeira, olha só. Tirem rio e coloquem a vida, a existência, a vida adulta. O rio é cheio de embaques, modos moles, desfrio e uns... Olha só como fica claro a questão existencial. Uns sussurros de desamparo. Desamparo é uma emoção humana, não tem nada a ver com o rio, óbvio, né? Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água. Não me lembrei do perigo que a onça d'água se diz, a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, ou seja, picam, né? Mordem. Rodeando e então fazendo a canoa virar de estudo. Não pensei nada. Eu tinha um medo imediato. Né? Ele não deu nem para pensar em nada por enquanto, porque ele estava com medo absurdo, estava tomado pelo medo. E tanta claridade do dia. O arrojo do rio e só aquele estrape, aquele barulho, né, do rio, também tem um som. E o risco extenso d'água, de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando. E é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não afundar. E aí ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso, e o canoeiro me contradisse. Esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba. A madeira é até boa, mas na verdade que quando afunda, afunda mesmo.
E canoa de perobe de pau-óleo não sobrenadam, me deu uma tontura. A vida às vezes não dá segunda chance. O ódio que eu quis a tantas canoas no porto, boas canoas boiantes, de Faveira ou Tamboril, de Imburana, Vinhático ou Cedro, a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime, quer dizer, devia ser crime, fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, quer dizer, talvez o canoeiro estivesse falando mentira, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Que é a mensagem existencial do Diadorim sempre por Reobaldo é essa. E que é para a vida, não adianta. Carece de ter coragem. Já tivemos duas hoje, né? O Rabino dizendo, preciso sempre ter alegria, e carece de ter coragem. Ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas, doí de responder, eu não sei nadar. O menino sorriu bonito, afiançou, eu também não sei. Ninguém sabe. Sereno, sereno, eu vi o rio, vi os olhos dele, agora do Diadorim, produziam uma luz. O que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou, mas não estava remoqueando, quer dizer, não estava brincando comigo e tal. Não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu, costumo não. E passado o tempo do meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter. Ao que meio pasmei, ainda ele terminou. Meu pai é o homem mais valente deste mundo. O pai dele era o Joca Ramiro, os maiores fazendeiros e líderes de grupos de jagunço, né, que vai ser assassinado. E que o Reobaldo e o Diadorim vão ficar atrás do assassino dele, que é um traidor, que é o Hermógenes, que parece ter parte com o diabo, e Reobaldo, enfim, encontra no pacto uma resposta para isso. Mas não só isso. Bom, esse curso infelizmente não é o curso de leitura do Grande Sertão, que a gente tem que ler o Grande Sertão todo. Não dá para hoje só eu resumir tudo. Mas, aí o bambalango das águas, a avantação enorme roda a roda, né? O rio fazia, né, redemoinhos. Olha só, a vida faz a gente balançar, tem redemoinho, a gente atravessar tem que ter coragem, né? O que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio, aquele daquele dia. Isso é lindo, né? Porque o rio não muda tanto de tamanho, mas a visão que se tem muda ao longo do tempo. As remadas que se escutavam do canoeiro a gente podia contar, por duvidar se não satisfaziam o termo. Ah, tu, tem medo não nenhum? Ao canoeiro o menino perguntou com tom. Sou barranqueiro, o canoeirinho disse, repontando de seu orgulho. Barranqueiro é aquele que mora perto do Rio São Francisco e está acostumado, né, a remar no Rio São Francisco. De tal o menino gostou, porque com a cabeça aprovava. Eu também. O chapéu de couro que ele tinha era quase novo. Os olhos, eu sabia e hoje ainda mais sei, pegavam um escurecimento duro, quer dizer, aqueles olhos verdes, mas os olhos verdes de Adorim, mas de vez em quando dava uma escurecida, né? Mudava o sentimento dele, o olhar dele e o tom dos olhos também. Mesmo com a pouca idade que era minha, percebi que de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para a sua coragem. Mas eu aguentei o aque do olhar dele, quer dizer, no caso, o desafio do olhar dele. Aqueles olhos então foram ficando bons, retomando o brilho, e o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo. Desce às minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. Você também é animoso, me disse. Animoso aqui, você tem brio, você tem coragem. Agora, ele não usa... Estamos falando de um homem que sabia diversas línguas, que tinha assim como hobby aprender uma língua nova. Ele começava a estudar a língua pela gramática. Ele começou a estudar a gramática do catalão e dizia: a gramática do catalão tem cheiro de laranja e salame. Isso era o Guimarães Rosa. Ele fala assim: eu tenho uma relação carnal com a língua. Falava isso, né? E nós já pusemos em cima. Só não foi com frio. Peraí. Deixa eu desligar esse treco. Essa relação carnal só não foi abençoada, mas ela já produziu vários filhos, né? Naturais, digamos assim. Eu só estou dizendo isso que quando ele coloca animoso,
ele sabe que a palavra animoso vem de ânima, que significa alma. Então também está dizendo, você também tem alma. O seu ser, né, também é capaz de enfrentar a existência. Você tem alma para isso. Amanheci minha aurora. Olha a passagem aqui. Amanheci minha aurora. Aí ele deixou de ser um menino e passou a ser um homem. Por amar o outro menino, né? Por amar o menino, mas também pelo conhecimento, né? Que ele estava ganhando, experimentando naquele momento. Mas a vergonha que eu senti agora era de outra qualidade. Não era mais a vergonha do medo. Era a vergonha do sentimento que ele estava tendo pelo menino. Ah, Rivai, o canoeiro cantou feio. Moda de copla que a gente barranqueira usa, né? Que são refrões para você ficar compondo, fazendo música. Meu Rio de São Francisco, nessa maior turvação. Vim te dar um gole d'água, mas pedi tua benção, né? Só para rimar. O rio é turvo, né? Mas ele vem pedir um gole, vem pedir a bênção do rio, né? Porque você tem que ser abençoado pela vida, você tem que enfrentar o rio, e aquilo é uma cerimônia de iniciação. Ele coloca muitas vezes músicas. A primeira vez, quando ele foi escrever que ele tem algumas entrevistas e tal, então quando ele foi escrever o Sagarana, ele diz, foi num domingo de manhã, eu me tranquei no quarto, comecei a cantar todas as músicas que eu lembrava do meu tempo de criança. Todas as músicas do sertão que eu me lembrava do tempo de criança. Porque embora ele não estivesse no sertão, o sertão vinha até ele em Cordisburgo, né? E ele era interessado por essas histórias. Então, cantando essas músicas, ele começou a imaginar, e tem muitos contos dele que tem música no meio, inclusive o Grande Sertão tem muito, o Oliveira de Augusto Matraga também tem, etc. Aí o desejado, arribamos na outra beira, a de lá. Você chega do outro lado, se tiver coragem, aquela coisa. Ao ver o menino mandou encostar, só descemos. Você não arreda daqui, fica tomando conta, ele falou para o canoeiro, que seguiu de cumprir aquela autoridade, desde que amarrou a corrente num pau-pombo. Aonde o menino queria ir? Sofismei, quer dizer, ficou meio assim, né? Ficou pensando no que era. Por fim, num lugar mais salientado, com pedras, rodeado por áspero bamburral. Sendo de permanecer assim sem prazo, isto é, o quase calado somente. Sempre os mosquitinhos era que arreliavam o vulgar. Amigo, quer de comer? Está com fome? Ele me perguntou. E me deu a rapadura e o queijo. Ele mesmo só tomou em miga, que é um tipo de pão. Estava pitando, acabou de pitar, apanhava talos de capim-capivara, né? E mastigava. Tinha gosto de milho verde, é dele que a capivara come. Assim, por isso se chama capim-capivara. Assim, quando me veio vontade de urinar, eu disse, ele determinou, porque o menino, na verdade, era uma menina, né? Ati, vai ali atrás, longe de mim isso faz. Você vê que a relação do menino com o Cleopatra é a relação aqui do chefe com o subordinado, né? Muito claramente, está colocado. Não há dúvida que a hierarquia social, ela pesa aqui, está muito claramente colocada. Mas não conversasse, eu reparei, me acanhava, comparando como eram pobres as minhas roupas junto das dele. Então, logo depois dessa ordem, ele reafirma isso, apontando que a roupa dele perto do outro, né? Antojo significa assim, de repente, de uma maneira surpreendente, de uma maneira louca, então por detrás de nós, sem avisos, apareceu a cara de um homem. As duas mãos dele afastavam os ramos do mato e deu um susto somente. Por certo, algum trilho passava perto por ali. O homem escutara a nossa conversa. A fé era um rapaz mulato, regular uns 18 ou 20 anos, mas altado, forte, com as feições muito brutas. Debochado, ele disse isso. Vocês dois, hein? Que é que estão fazendo? Aduzido é exibido, tá? Debochado, exibido, fungou. E mão no fechado da outra bateu um figurado indecente, o famoso top-top, né? Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado nenhum espanto. Surdo sentado ficou, social com seu prático sorriso. Hein? Eu também quero, o mulato veio insistindo. E por aí eu consegui falar alto, contestando
que não estávamos fazendo sujice nenhuma, estávamos era espreitando as distâncias do rio e o parado das coisas. Mas o que eu menos esperava, ouvir a voz bonita do menino dizer: "Você, meu nego, está certo, chega aqui." A fala, o jeito dele, imitavam de mulher. Então era aquilo? E o mulato satisfeito caminhou para se sentar juntinho dele. Aí, tem lances esses se riscam tão depressa, olhar da gente não acompanha. O urutu dá e já deu o bote? Só foi assim. Mulato pulou para trás, ouve um grito, gemido urro. Varou o mato em fuga, se ouvia aquela corredora. O menino abanava a faquinha nua na mão e nem se ria. Tinha embebido o ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando o fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim, mas o menino não se aluía do lugar, não se mexia, não saía do lugar. E limpou a faca no capim com todo capricho. Que seca e corta. Que é a faca? Uma pequena faca, uma faca bem afiada e pequenininha. Que era que ele estava na mão. Foi só o que ele disse, assim dizendo. Tornou a pôr na bainha. Quer dizer, o meu receio não passava. O mulato podia voltar, ter ido buscar uma foice, garrucha, reunir companheiros. De nós, o que seria daí a mais um pouco? Ao menino ponderei isso, encarecendo que a gente fosse logo embora. Carece de ter coragem, carece de ter muita coragem. Ele me moderou tão gentil. Esse episódio do mulato, obviamente, né, ele é uma menção direta à questão do homossexualismo, né, que fica ali pairando entre Reobaldo e vai ficar pairando entre Reobaldo e Adorim o tempo todo que eles estão juntos. Né? Então, e que vai ser uma coisa não resolvida, que vai ser sempre um problema para ele. Né? Bom, mas então, você mora com seu tio? Aí ele se levantou, me chamando para voltarmos. Mas veio demorão, vagarosinho, até onde a canoa, e não olhava para trás. Não, medo do mulato nem de ninguém, ele não conhecia. De Adorim, ou no caso o menino, ele é uma figura meio mítica, tá? Que já era uma tradição dos romances portugueses, inclusive, né, medievais, que era a donzela guerreira. Então a donzela guerreira não tem medo de ninguém, certo? Na França é a Joana d'Arc, mas a gente teve as nossas donzelas guerreiras na literatura. Então a ideia de uma mulher virgem, né, como, aliás, a grande guerreira do Olimpo é Palas Atena, que é armada de escudo e de capacete e lança. Ela é a grande guerreira e ela é virgem. Então, a virgindade e a virtude guerreira estão ligadas. De Adorim tem muito esse comportamento absolutamente inflexível, né? Do ponto de vista da coragem, da capacidade de luta, né? Da determinação. Não tenho que vingar o meu pai. Já o Reobaldo não. O Reobaldo está o tempo todo oscilando. Reobaldo é herói e é anti-herói. Ele foge, ele pensa em fugir, ele pensa em fazer... Reobaldo acaba dramatizando, né, as diversas possibilidades, mas de Adorim não. De Adorim é sempre muito firme, né, do início até o fim. E no final das contas, posso contar o final do romance? Então tudo bem, mas não sei se todo mundo conhece. No final do romance, de Adorim salva a vida de Reobaldo. Reobaldo, depois de tentar fazer o pacto com o diabo, que ele acaba não fazendo, que o diabo não comparece, mas ele muda totalmente seu comportamento. Ele toma a chefia de um chefe que ele admirava, que era o Zé Bebelo, né? Ele começa a ser um chefe violento, cínico, brincalhão, fazendo brincadeira com coisa que não tem graça, trata mal até a própria de Adorim. E quando eles se encontram com a tropa do Hermógenes, que eles vão se encontrar com a tropa do Hermógenes, de Adorim protege Reobaldo. De Adorim fala assim: não, Reobaldo, você é o chefe, fica ali naquela casa do alto e deixa aqui embaixo. E quando chega a tropa do Hermógenes, o Reobaldo literalmente tem uma crise de pânico, não consegue nem gritar. E de Adorim salva a vida dele, porque de Adorim se atraca com o Hermógenes, que aí tem o famoso levanta a poeira, que é o diabo na rua no meio do redemoinho, né? Aquela poeira não dá para ver quem é Deus, quem é o diabo, quem é anjo, quem é demônio, e os dois se matam, a faca. E isso salva a vida do Reobaldo, porque se
Se Reobaldo estivesse lá embaixo, o Hermógenes ia primeiro em cima dele. Ele era o chefe, né? E o Hermógenes era o chefe. E Reobaldo não tinha a menor condição, não tinha coragem para enfrentar o Hermógenes, de jeito nenhum. Então, Reobaldo, e a partir daí, ele ganha a fama de um grande chefe que derrotou um facínora, que era líder de um bando que praticava a cebaça, que era a cebaça, você chegava no povoado e fazia o diabo, estuprava as mulheres, matava todo mundo, furava o olho, tocava fogo, fazia tudo de ruim, né? E é por conta dessa fama, né, que o pai dele, que adorava essas histórias de jagunço, deixa 2 fazendas para ele, e é por conta dessa fama que os pais da Otacília, que era uma moça rica, com quem ele já tinha decidido casar, ele decide, não, de Adorim não dá, eu vou casar com a Otacília. E ele diz mesmo, antes de ele fazer o pacto de Diabo, eu sou um raso jagunço, o que adianta eu ficar para lá e para cá? Ou seja, eu tenho que subir na vida. O Reobaldo, ele tem um complexo de culpa, porque ele sabe que no final das contas, Diadorim se sacrificou por ele, e tudo que ele tem, ele deve a Diadorim. E ele falhou ao grande amor da vida dele na hora H. Verdade que ele trocou o grande amor da vida dele por subir socialmente. É uma coisa que também não se comenta muito no Grande Sertão Veredas, mas especialistas hoje em dia já comentam mais, que tem um conteúdo social muito mais, além desse conteúdo existencial, tem um conteúdo social também no Grande Sertão Veredas que pouca gente comenta, né? Que só recentemente começou a ser comentado. Então, o Reobaldo, o Willy, um alemão, esse sim, um grande especialista, né? Sabe assim, só um pouquinho mais do que o Pedro Bial, ele diz assim que o grande pacto com o diabo que o Reobaldo fez foi o pacto com a classe dominante, para se passar para o lado da classe dominante, tá? Mas Diadorim não, Diadorim é essa donzela guerreira inflexível que traça o caminho dela e vai. Tem de tudo neste mundo, pessoas engraçadas. O remadorzinho estava dormindo espichado dentro da canoa, com seus mosquitos por cima e camisa empapada de suor de sol. Se alegrou com o resto da rapadura e do queijo, nos trouxe remando no meio do rio, até mais cantava. Dessa volta não lhe dou desenho, tudo igual, menos que, por vez, me pareceu depressa demais. Por que será? Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha. A água agora está vermelha, né? Olha só. Do sangue do mulato. Não, estou brincando, não é do sangue do mulato, mas ele agora dizer que a água está vermelha, ele não tinha dito antes, tinha dito que a água era turva. Esteve tempo pensando, dando fim, sem me encarar, declarou assim: sou diferente de todo mundo. Claro, uma menina que se vestia como menino tinha que se comportar como tal. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente, né? Talvez o pai só tivesse uma filha e ele queria que a filha fosse guerreira, porque ele não tinha um filho para ser. E eu não tinha medo mais. O sério agora é a conclusão. O sério pontual é isto. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. Ele prepara o leitor, né? E leitora, fala assim, ó, agora eu vou dar a conclusão do episódio todo. O sério é isto, da história toda. Por isto foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação pesável. Por isso foi o primeiro fato. Ele mudou, agora ele se transformou. Muita coisa importante, falta nome, né? Então, assim, aquele conto, embora soubesse que aquele conto era o conto da Elô, não sabia dizer porquê. Minha mãe estava lá no porto por mim, tive de ir com ela, nem pude me despedir direito do menino. De longe virei, ele acenou com a mão, eu respondi. Nem sabia o nome dele, mas percebam que ele coloca menino com M maiúsculo. Tá? Isso não é erro. Em alguns momentos ele coloca minúsculo e depois ele vai colocar de novo maiúsculo. Por que ele coloca menino maiúsculo? Né? Porque esse menino, que era o Diadorim, ele está representando o momento da passagem. Ele vai ser esse catalisador da passagem, né? Ele representa essa figura masculina no momento da passagem, e que vai carregar o Reobaldo pela mão para ele, ó, você tem que fazer, tem que atravessar, carece de ter coragem. E Reobaldo vai se transformar, se ele estivesse acordando para a vida. Ele diz, foi o primeiro fato, né?
E ele conta logo depois daquelas 100 páginas pantanosas, ele começa a contar tudo desde a infância. E a primeira coisa que ele quer contar, ele não fala do pai, ele não fala do nascimento dele, como se ele não tivesse existido até então. Ele fala disso, desse encontro aqui, né, quando houve essa transformação. Dele, mas não carecia. Não sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci depois, tantos anos todos. Ele vai se encontrar com esse menino anos depois, sei lá, 5, 7, 10 anos talvez depois, né? E os dois se reconhecem imediatamente. E o Diadorim salva a vida dele de novo. Porque era uma situação que estava todo mundo em dúvida, achando que ele era um espião, e o Diadorim fala, não, eu conheço esse cara, tá tudo bem, né? E aí os dois vão entrar para o bando do Joca Ramiro, né? E vão ficar juntos depois para tentar vingar o Joca Ramiro. Agora que o senhor ouviu, perguntas faço. Porque foi, que é uma outra questão, que é a questão do acaso, né? Eu acho que todos nós aqui presentes podiam pegar pelo menos os dedos de uma mão e dizer 5 encontros que mudaram a nossa vida, né? Não estou falando nem de pai e mãe, né? Estou falando 5 encontros que mudaram a nossa vida, né? Mas poderiam não ter acontecido, né? Se fez faculdade de arquitetura no Fundão, podia ter escolhido outro lugar, e sua trajetória seria outra, e não conheceria Elô, sei lá, e por aí vai. A do Carlos, a mesma coisa, a Sônia, a mesma coisa, a Geni, a Elô, todo mundo, eu, né? Então, por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? O que é vida se a gente está submetido tanto a esses acasos, né? Tolei, eu sei, dou o B. O senhor não me responda. Mas que coragem inteirada em peça era aquela dele? Quer dizer, era como se a festa inteira. A coragem dele não era vários pedacinhos colados, não. Se pegasse e cortasse de um tronco de jacarandá, ela é inteiriça. De Deus do demo, que aí também são as questões que ele coloca. Da onde vem isso? Por duas, por uma. Isto que eu vivo pergunta de saber. Então, você já tem uma bela amostra do Grande Sertão, porque ele é feito de histórias que, na verdade, são uma contínua indagação, né? Então, essa foi a história em homenagem à professora Célia Mello. Espero que ela goste da homenagem. Deve de gostar, porque é ótimo. Ela falou bastante dele aquele dia, né? E aí, gente, opinião sobre a história, vamos lá. Eu explico tudo que eu tinha para falar, eu falei no meio da história mesmo, fui falando para já... legal, para você ir acompanhando, né? Eu fiquei me lembrando, uma vez que a gente foi entrevistar lá no interior do Paraná, né? E a gente entrevistava os sitiantes, eles contavam de onde eles eram, como é que eles tinham vindo, tudo. A questão da gente era mais as migrações, né? E nós chegamos na casa de um fulano que era nordestino, né? Não lembro se ele era paraibano, o que ele era? Nordestino. A gente chegou e perguntou para ele se ele podia dar entrevista para a gente, eu, mais um colega e mais uns alunos, né? Ele não respondia coisa com coisa, né? Ele começou a falar, eu lembro assim que entre as coisas que ele falou até de jagunço do Nordeste, dos cangaceiros, do Lampião e não sei o quê, e não tinha nada a ver com o que a gente perguntava, né? Ele até era a época que o Lula era presidente, né? Daí ele dizia assim, não, você sabe esse presidente que está aí? Esse presidente é o Getúlio Vargas, né? Porque aquele outro queria ser Juscelino, mas esse daí é Getúlio Vargas. É Getúlio Vargas que está... Bacana encontrar um modelo, né? Uma aproximação, um modelo. Então, e a gente perguntava para ele, o meu colega assim, não, mas o senhor pode, de onde que o senhor veio, não sei o quê, e ele não respondia nada com nada. Daí a mulher dele que estava perto, ela chegou e disse assim, então... nós viemos assim, em tal lugar. Ela fez a narrativa bonitinha, direitinho, né? Ele virou para ela e falou assim, tá certo, você falou exatamente aquilo que eu não queria falar. Você falou exatamente aquilo que eu queria esconder. Que eu tô disfarçando, eu tô mudando.
E aí, vocês? Curioso, né? Márcia, o que você achou? Eu fiquei fascinada. Porque eu não li esse livro. Ele é lindo. Ele é lindo agora. Mas eu concordo, esse começo dele foi duro para atravessar as 100 primeiras. Eu achei graça quando eu peguei aqui e vi que começa na página 100. Exatamente. Exatamente. E essa, faz de sem dúvida, propósito. é uma parte do livro que tem esse começo de vida, essa desabrochada de percepções e de sacar o que vai ser. Quer dizer, não sabe o que vai ser a vida dele, mas que ali é uma passagem, que ali é um rito. Daquele momento em diante vai ser outra coisa a vida dele. E ele percebe nesse momento. Transformação pesada. A transformação, tipo, existia daqui para trás e vai ser daqui para frente. Então é uma parte que, além de ter toda essa poética desse encontro, que vamos dizer, quando você lê o livro, você ainda não sabe que Diadorim é uma mulher, aqui você vê essa descrição meio andrógena, do olhar, da docilidade, da mão macia, do brilho no olho, da conversa. Ler isso sem saber o coisa. Mas você não sabe ainda, você só vai saber que esse menino é Diadorim e que ele é uma mulher sem detalhes, lá na frente. Que até aí você acha, o livro inteiro você acha que é uma relação homossexual. Bota lá na frente nisso, lá na frente, é só quando ele some. Sim. As últimas 30 páginas. Só no finzinho que você vai saber quem é Diadorim. E é lindo. Você sabe que eu fui uma vez há trocentos anos, pode fazer qualquer, sei lá, 40 anos. Teve uma peça aqui em São Paulo que chamava Ser Tão Sertão. Existia, mas era o Rolando Boldrin e o Lima Duarte. Que coisa, hein? Esses dois caras subiram ao palco de smoking. De smoking. Um banquinho, outro banquinho desse alto, num o Boldrin com o violão, no outro Eu vou parar, porque quando o arquivo ficar muito grande, o RadioTube não aceita.